Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador esteja com todos aqueles que creem no Pai. Bom, irmãos, falei no último vídeo para os irmãos que eu ia começar a fazer vídeos a respeito do profeta Isaías. E uma pergunta eu faço para os meus irmãos agora: Isaías era profeta do nosso Pai? Hein, meus irmãos? Ou Isaías era mais um profeta do Velho Testamento que ouvia a voz de Jeová? Muitos irmãos, a maioria, principalmente os profetas do YouTube, afirmam que Isaías é profeta do nosso Pai. Eu dei uma lida em algumas coisas e até o capítulo 17, mais ou menos, assim meio por alto, meus irmãos. Eu faço uma pergunta agora para todos os meus irmãos: quem é o Senhor dos Exércitos? Pare e pensa, meus irmãos. Senhor dos Exércitos. Bom, a gente já vê exército, Senhor dos Exércitos, geralmente é uma pessoa poderosa que comanda toda uma força, um exército, né? Ele comanda exércitos espirituais ou exércitos terrenos, né, meus irmãos? Eu quero só mostrar uma passagem que Davi fala a respeito do Senhor dos Exércitos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem 1 Samuel 17:45. É uma parte muito bacana que Davi, como nós todos sabemos, Davi foi o maior matador da Bíblia, depois de Jeová, é claro, né? Davi era segundo o coração de Jeová, então se ele era segundo o coração de Jeová, então ele tinha o que? O coração de Jeová, então para matar era fácil, né, meus irmãos? Então vamos lá, 45. 1 Samuel 17:45. Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com a espada e lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens provocado. Bom, irmãos, aqui a gente sabe claramente que o Senhor dos Exércitos era o anjo caído chamado Jeová. Bom, meus irmãos, se o Senhor dos Exércitos, como eu vi em algumas outras passagens, esse Senhor dos Exércitos, ele tem poder sobre pragas, sobre insetos, sobre rãs, que nem as pragas do Egito, né, meu irmão? As pragas que foram lançadas no Egito, é esse Senhor dos Exércitos, que é Jeová, que é o anjo caído, tem esse poder, né, meus irmãos? Então agora vamos lá em Isaías. Eu quero que meus irmãos dêem uma olhada no livro de Isaías. E uma coisa que eu achei estranha, com certeza, veja bem, irmãos, com certeza muita gente vai falar que é adulterado, né? Isso eu tô cansado de ouvir, meus irmãos, adulteração. Eu só não tem aonde eles provarem, né, que existe uma adulteração. Mas aqui a gente tira algumas conclusões pelo fato de ter muitas passagens com muitas coisas escritas a respeito de Senhor dos Exércitos. Vamos só lá em Isaías 6:1, que a gente já desmascara Isaías logo de cara. E aí vamos falar que é adulteração, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e a orla de seu manto enchia o templo. Bom, irmãos, Isaías viu. Quem que você acha que Isaías viu no trono? Era o nosso pai?
Engraçado que o nosso Pai não foi visto por ninguém a não ser pelo Salvador, né, meus irmãos? O Filho unigênito dele que veio lá do céu e voltou para o céu, né, para o reino do Pai verdadeiro. Então, o Messias é mentiroso. E Isaías tá falando a verdade e o Messias está mentindo, né? Mas beleza. Vamos lá dar uma olhada em Isaías 10, 26, meus irmãos. Gostaria que os irmãos dessem uma olhadinha no Isaías 10, 26. Fala assim: antes nós já sabemos que o Pai verdadeiro, ele é um Pai de amor, de compaixão, de benevolência, o Pai da verdade, né, meus irmãos? Ele não é vingativo, ele não é malvado, ele não destrói. O nosso Pai enviou o Filho dele para nos salvar e não nos condenar, meus irmãos. O Messias não veio para julgar, ele veio para salvar. Ao contrário de muitos profetas estão julgando todo mundo. E isso não é legal, meus irmãos. Vamos lá. Isaías 10, 26 fala assim. Lembra que Davi falou do Senhor dos Exércitos, né, meus irmãos? 10, 26. E levantará o Senhor dos Exércitos um açoite contra ele, como na matança de Midian, na penha de Horebe, e erguerá sua vara sobre o mar, como fez no Egito. Egito. Ele está falando de quem? De Jeová, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que fez aquela coluna de fogo, aquele que mandou as pragas para o Egito, de rã, de moscas, da morte dos primogênitos, aquele que causou a morte de 3.000 da sua própria família, dos próprios israelitas, um matando o outro, um hebreu matando o outro, assim que os 10 mandamentos desceu do monte, meus irmãos, porque eles não queriam seguir os mandamentos os 10 mandamentos, eles não queriam seguir nem o Deus de Israel, nem os mandamentos e nem Moisés. E nesse dia morreram mais de 20.000 pessoas, meus irmãos. Diz 3.000 homens, mas cada homem, vamos porque tem 5 pessoas na família, dá muito mais de 20.000 pessoas que morreram nos primeiros 2 minutos que os 10 mandamentos desceram do monte maldito que chama Monte Sinai. Então vamos ver. Então, se o Senhor dos Exércitos é Jeová, é o anjo caído, maldito, então a gente vê aqui, no versículo 26 claramente, meus irmãos, e levantará o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Que só traz guerra e destruição? Jeová. E levantará o Senhor dos Exércitos um açoite contra ele, como na matança de Midian e Horebe, e na penha de Horebe, e erguerá sua vara sobre o mar, como fez no Egito. Olha lá, como fez no Egito, como ele abriu o mar vermelho, né, meus irmãos? Então aqui a gente vê, e isso porque eu li até mais ou menos até o capítulo 17, tem muitos capítulos ainda que a gente vai falar, muita coisa ainda, mas eu só quero mostrar para alguns irmãos que nenhum profeta do Velho Testamento foi profeta do nosso Pai. Todos esses profetas anunciaram a vinda do Messias terreno, o Messias que ia dominar o mundo com cetro de ferro, que ia levar Israel à vitória sobre todos os seus inimigos, ia colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e dominar o mundo inteiro, e toda a humanidade ia ser escrava de Jeová através do Messias, esse Messias que eles estavam esperando. E todos os profetas do Velho Testamento estavam falando do Messias de Jeová e não do Messias do Pai verdadeiro, meus irmãos. Para de ficar achando que Jeremias, Isaías, Ezequiel era profeta do nosso Pai. Nenhum deles, nem João Batista, o verdadeiro profeta, veio falar do Pai verdadeiro. Foi o próprio Messias, que foi o verdadeiro profeta e o verdadeiro Salvador, meus irmãos, que veio anunciar as boas novas, veio anunciar os mandamentos do Pai verdadeiro, veio falar de um reino que nenhum homem já tinha visto ou ouvido falar. Ele foi o verdadeiro profeta, o nosso Salvador. Entendeu, meus irmãos? Agora vamos lá em Isaías
13:13. Quero que os irmãos acompanhem aqui comigo. Mais uma do Senhor dos Exércitos, né? Jeová. O Senhor dos Exércitos é aquele que mata, que destrói, que dá vitória para Israel onde quer que vá. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida em seu lugar, pela indignação do Senhor dos Exércitos no dia do ardor da sua ira. Desde quando nosso Pai se ira, o Pai verdadeiro? Pelo contrário, meus irmãos, Ele é completamente amor. Meus irmãos, tá aqui, ó, Senhor dos Exércitos. E Isaías é o quê? Ele é profeta de quem? Do Senhor dos Exércitos. Já no capítulo 6 ele diz que viu o trono e viu assentado, que pipipipopopó, tudo balela. Só que os irmãos estão tirando conhecimento de trás da orelha, porque um profeta homem, terreno, carnal, falou que Isaías é profeta do nosso Pai. Todo mundo acredita que Isaías foi profeta do nosso Pai. E o engraçado é que o sistema religioso também acredita que Isaías é profeta do Pai. O sistema religioso acredita que os 10 mandamentos é do nosso Pai. E depois vem falar que o sistema religioso não saiu de mim. Engraçado que eu não creio nos 10 mandamentos. Como que o sistema religioso não saiu de mim? O sistema religioso acredita nos 10 mandamentos. O sistema religioso acredita que Isaías é do Pai, Jeremias, Ezequiel. Eu não acredito que nenhum deles foi profeta do nosso Pai. Mas todos eles foram salvos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o Messias veio para salvar e não para julgar. O problema é que muitas pessoas estão julgando o seu próximo, achando que são o detentor da verdade. E a verdade não está nas mãos de um homem carnal e terreno. Entendeu, meus irmãos? Vamos lá em Isaías 7:18. Os irmãos acompanhar. Estou mostrando aqui Senhor dos Exércitos, tá? Senhor dos Exércitos não é nosso Pai. Senão não se chamaria Senhor dos Exércitos. Para e pensa. Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. É o Deus que escolheu Israel para ser o primogênito, para dominar a terra inteira, para abrir o caminho para o falso Messias, para que o falso Messias governasse a terra com cetro de ferro. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Isaías 7:18. Olha lá. 7:18, deixa eu ver se é essa passagem, meus irmãos. Sucederá naquele dia que o Senhor assobiará a mosca que está nos confins do rio do Egito e a abelha que está na terra da Síria. Ou seja, sem contar que esse profeta de Isaías, ele só vem profetizar destruição. Ou seja, igualzinho os profetas youtubianos, né? Só vem profetizar o fim do mundo. Falar do amor do Pai, o amor verdadeiro, falar do Espírito da verdade, ninguém quer falar, só quer falar do fim do mundo. Só quer falar de Azazel, de Ismael, Nossa, não sei nem o que falar, porque para mim é tudo ridículo isso, meus irmãos. Estão preparando a carne e o Espírito que é bom nada. Então, meus irmãos, esse aqui é só o primeiro vídeo a respeito de Isaías. Afirmo, confirmo, tenho a certeza, meus irmãos, Isaías não é profeta do nosso Pai. Nem Jeremias, nem Ezequiel, nenhum foi profeta do Pai verdadeiro. Eles foram profetas de Jeová. Tá bom, meus irmãos? E eu vou continuar procurando aqui, então eles devem ter adulterado tudo. E outra coisa, meus irmãos, esse Emanuel que ele está anunciando aqui não é o nosso verdadeiro Salvador, meus irmãos. Presta atenção, o nosso Salvador não tem nome, o nome dele foi apagado. Você acha que o sistema religioso apagou, mudou um monte de coisa, e você acha que o sistema religioso ia deixar o nome do Salvador aqui exposto, Emanuel? Irmãos, pare e pense, esse Emanuel é o falso Messias, meus irmãos. É o Messias que eles estão aguardando até hoje. Tá bom, meus irmãos? A paz do Salvador esteja com todos aqueles que creem.